Além disso, você tem que pensar que a célula humana tem mitocôndria. E nessa mitocôndria, ela respira oxigênio e emite como escapes moléculas de oxigênio que estão altamente reativas. São radicais de oxigênio, são oxigênio singlete, superóxido, radical hidroxila, água oxigenada, que podem reagir com o DNA e oxidar o DNA, estão provocando lesões. Então, o próprio fato de você respirar provoca isso. E não preciso dizer que esse escape acontece mais próximo ao DNA da própria mitocôndria. Essa é a importância. E atenção, isso acontece por causa do metabolismo. É o metabolismo normal da célula que lesa o DNA. Essa lesão pode provocar, por exemplo, a lesão mais comum é 8-oxoguanina, que é uma oxidação da base guanina na posição 8, e essa oxidação ela pode provocar uma base que tudo bem, ela se comporta até normalmente, ela pode se parear com a citosina, mas ela também pode se parear com a adenina. Se ela se pareia com a adenina, ela pode provocar mais tarde a adenina pareando com uma timina, provocando uma mutação. Esse pareamento pode provocar mutações na célula. E isso é extremamente importante na vida. E, além disso, você tem estruturas no DNA que fazem tetrahélices. São estruturas não canônicas. E existe uma série delas. Entre elas, essa tetrahélice, que são estruturas ricas em G que formam essas estruturas. A célula tem que replicar isso, a célula tem que transcrever isso, ela tem que resolver. Isso não é simples. Mas, então, os mecanismos de reparo ajudam a isso acontecer. E só para a gente fechar, eu gostaria de citar o Francis Crick, que ele disse, quando desvendou a estrutura da molécula DNA em 1953, com Watson, os dois descobriram que o DNA se replica assim. O DNA transcreve assim. Tudo por causa da estrutura, foi direto, foi imediato. Mas o que eles não previram era a necessidade de sistemas de reparo. E ele reconheceu isso 20 anos depois, nessa frase, que nós simplesmente não pensamos que essa molécula de DNA precisaria ter reparo DNA, mas ela é muito preciosa e provavelmente muitos mecanismos de reparo devem existir. E de fato existem vários. Nós no curso vamos falar basicamente de todos eles: reparo e excisão nucleotídeo, reparo e excisão de base, reparo de mismatch, recombinação, reversão direta, reparo e excisão de ribonucleotídeo. São vários tipos de sistemas de reparo que existem. E isso são classificados até pela época de descoberta. Agora, eu não gostaria que vocês ficassem com a ideia de que são várias vias completamente independentes, porque elas são redes, elas se comunicam entre si para poder, obviamente, manter a estabilidade do genoma. São os anjos do genoma, como eu gosto de dizer, os mecanismos de reparo. E são altamente conservados. Eles existem em todos os domínios da vida: bactéria, arqueia, eucária, todos eles. Provavelmente, gosto de dizer que eles existem desde que os mecanismos de reparo do DNA existem antes do DNA. Existem desde que existia a RNA. Precisava se consertar o RNA também, quando era um mundo de RNA. Bom, isso resultou em prêmio Nobel de Química em 2015 pelo Tom Lindow, Paul Modric. Tom Lindow pelo Base Excision Repair, pelo Mismatch Repair, Paul Modric, Aziz Ansar pelo reparo e excisão nucleotídeo. Todos eles tiveram trabalhos brilhantes, mas eu gostaria de deixar aqui a minha homenagem ao Dr. Phil Hanawalt, que também deveria ter ganho esse prêmio Nobel, também deveria estar na lista, porque ele foi o primeiro descobridor de reparo DNA em bactérias. A descoberta original dos processos de reparo e excisão. Em 1963, enquanto que, basicamente, sobretudo esses dois, eles ainda eram crianças. Bom, nós temos vários tipos de lesões sendo induzidas no DNA, então, basicamente, eu gostaria de chamar a atenção só que lesões e radiação UV
elas podem ser formadas no DNA, formando dímeros anéis-ciclobutanos, 6,4-pirimidina-pirimidona, oxidação, quebras no DNA provocadas por ultravioleta. Ultravioleta, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E se essas lesões não forem reparadas? O que pode acontecer? Eu gosto de dizer, de uma forma simplificada, que se essas lesões não forem reparadas na célula, pode ter duas consequências: mutação e morte celular. A mutação também pode ter duas consequências, uma diversidade. Então, você pode ter um processo evolutivo, depende dessas mutações. É natural isso, isso é bom, isso é bom. Agora, só que dentro do organismo, as mutações, elas podem gerar uma célula que perde a capacidade de controle de ciclo celular. E aí gera uma célula cancerosa. Agora, se não for reparado, a célula também pode morrer. Por causa das lesões do DNA. Essa morte celular também pode ter duas consequências, uma boa, uma ruim. A boa é que eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: se matar uma célula cancerosa, ela não existe mais. Então isso é uma consequência boa da morte por lesões de DNA. E nós utilizamos agentes que lesam o DNA para matar células cancerosas como forma de tratamento de câncer. Agora, a morte celular está acontecendo o tempo todo no nosso organismo. Imagina se essa morte celular atinge um nicho de células-tronco que iriam permitir o desenvolvimento e diferenciação de um tecido neural, por exemplo. Se essa morte acontece ali, você vai ter um processo de neurodegeneração. Basicamente, estamos descobrindo recentemente que a falta de reparo no DNA, o acúmulo de lesões no DNA, é diretamente responsável pelo envelhecimento do organismo. Essas são as mensagens que eu gostaria de levar para vocês. Os processos são conservados, nos protege de câncer e envelhecimento, e a maior parte do sistema de reparo é extremamente conservada. Eu sou só Relações Públicas do laboratório, esse é o pessoal que realmente trabalha e que inclusive está participando diretamente na organização e nas aulas que vocês vão poder assistir. Queria agradecer, obviamente, o processo de financiamento do grupo, que é principalmente CNPq, FAPESP, CAPES. E obrigado a vocês.